Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus aqui em Mateus 18, no versículo 10, que diz assim: Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que desgarrou? Toda a honra e toda a glória, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus vem nos dizendo, muitos gostam de desprezar os pequenininhos do Senhor, aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor, estão fazendo a obra do Senhor, levando a palavra. E muitos desprezam, ficam desprezando, ficam humilhando, Muitos dizem que não estão com Deus, Deus não está com aquela pessoa, porque são humildes, As pessoas diminuem, porque nós somos pequeninos mesmo, na presença do Senhor. Nós sem Deus não somos nada, É Ele que nos dá o ar para respirar, Ele que nos dá, a força para nós caminharmos. Ele é tudo, Então, mas as pessoas gostam, de desprezar e diminuir as pessoas, Que uns dizem, eu sei mais, eu canto mais, eu prego mais, Fico ali deixando ser usados, pelo inimigo, onde vem humilhar as pessoas, que estão ali fazendo a obra de Deus, muitas vezes. E a palavra de Deus nos diz, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os céus, os anjos do céu, sempre veem a face de meu Pai. Estão ali, ao nosso redor, porque o Senhor manda anjos, a nos guardar, a nos livrar. Então eles sobem e descem, dos céus para a terra, da terra para os céus, E estão ali na face do Pai, levando nossos pedidos, nossos clamor, na presença do Senhor. E o Senhor tudo ouve, tudo vê, As pessoas ficam humilhando, ficam pisando, nas pessoas muitas vezes, achando que Deus não está ouvindo, Achando que Deus não está vendo. E aqueles que fazem a obra do Senhor não estão só, Porque o Pai nunca nos deixa só. Ele envia anjos para nos guardar, para nos livrar. E glória a Deus por isso, Se não fosse assim, nós já estaríamos, mortos, Porque os inimigos são grandes, Que nos afrontam, que venham tentar nos humilhar, Porque deixa ser usado, pelo inimigo. Dá um ouvido para ele, Então, o Pai sempre envia anjos, para nos guardar, nos cuidar. Então, a palavra de Deus nos diz, não desprezeis esses pequeninos que estão fazendo a minha obra, que estão na minha presença. Mas muitos venham, às vezes humilhar, venham zombar, muitas vezes que não sabe, não conhece a história, da pessoa, não conhece a pessoa. Ouve o que os outros falam, e vão fazendo ali, muitas vezes, fofocas, confrontando, E o Senhor diz na palavra nessa noite: não desprezei, os nossos pequeninos. Não toque, nos ungidos de Deus. Aqueles que fazem a obra do Senhor são a menina dos olhos de Deus, E muitos ficam tocando, ficam julgando,
ficam ali, né, afrontando, né, e o Senhor está com aquela pessoa, né, e muitas vezes a pessoa não sabe, né, aonde estão tocando, estão pegando fogo com as próprias mãos, né, estão tocando aonde não deve ser tocado, né, muitas vezes vem a passar por os ais, né, da vida, por estar tocando, né, naquela pessoa, fazendo o que não agrada aos olhos do Senhor, né, se acham já estão perfeitos, né, na presença de Deus, se acham que estão lá dentro de um templo, né, já estão perfeitos, não precisam mudar, não precisam orar mais, né, não precisam buscar mais, não precisam mudar, né, não precisa se arrepender, não precisa renúncia, não precisa santidade mais, né, e ficam ali humilhando muitas vezes aquela vida que está ali, né, que o Senhor deixou para fazer a obra dele, né, e muitas vezes vem a passar pelos ais por não obedecer, né, por não ler a palavra de Deus, né, não ter o conhecimento, não pedir a direção, né, do Espírito Santo, muitas vezes vem a passar por sofrimentos, muitas vezes, né, por causa da desobediência, né, e por achar que falar em Deus já estão prontos, né, que por dizer que crê em Deus já estão, que Deus não vai se irar, né, que Deus não vai ouvir, né, aquilo ali é pouquinho, não faz mal, né, e continua muitas vezes fazendo, né, aquilo ali, que pro Pai, pecadinho é pecadão, é tudo igual, né, na presença dele. Então o Senhor diz, né, não humilhei, não desprezeis os meus pequeninos, né? Porque os anjos dos céus, né, estão vendo, sempre veem a face do meu Pai, né? Que eles trabalham dia e noite pro Pai, né? Aqui na terra. Porque o Filho do Homem veio, né, salvar os que tinham perdido, né? Então o Pai está a trabalho dia e noite aqui nessa terra, para aqueles que já estão perdidos. Ele não veio para aqueles que se acham perfeitos, né? Para aqueles que se acham que já estão prontos na presença dele. Ele veio sim para aqueles que reconhecem que são pecadores, que têm arrependimento, que têm santidade, têm intimidade com o Pai, né? Porque o Filho do Homem, né, veio salvar aquele que se tinha perdido aqui na terra, né? Então nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Nós somos dependentes de Deus para tudo, né? Toda hora, a todo minuto, para respirar, para andar, né? Para falar. Então nós não somos perfeitos. O único perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pagou alto preço, né? Para nós ter a salvação hoje. Perdeu a sua vida, perdeu o seu sangue, né? Deixou a sua glória lá e desceu aqui nessa terra, né? Aonde veio passar por todas as humilhações, né? O inimigo usando pessoas, né? Usando pessoas, assim como ele continua usando, né? Para zombar, para rir contra nós, né? Para falar contra nós. Assim eles faziam com o próprio Jesus, né? O próprio Jesus fazia milagres, fazia maravilhas, né? Por onde ele passava e as pessoas não acreditavam, ficavam ali, né? Zombando. Poderia ter ganhado milagres, né? Poderia ter ganhado a salvação, se cresce, né? Mas ele já é assim desde o começo, né? Desde o início, ele tinha ciúme, né? Por isso que ele foi expulso lá do céu, que o Senhor expulsou ele do céu, né? Porque ele era um anjo de luz, ele era um anjo de louvor, né? Por isso que ele se revolta para aqueles que louvam, né? Que cantam ao Senhor. Hoje ele está num lugar, né? Que não tem descanso, então ele está sempre, né? Ao redor da terra, tentando ceifar, né, aquelas vidas, botando uns contra os outros, né, principalmente para aqueles do louvor, né, aqueles que pregam a palavra do Senhor. Então são muito confrontados, né, são muito humilhados, né, que Jesus também foi. Então nós temos que enfrentar tudo, né, mas a ira do Pai vem, né, contra essas pessoas, porque a palavra de Deus diz, né, aqui se faz, aqui se paga, e a colheita vem para mim, vem para todos, né? A palavra de Deus que nos diz, então ninguém escapa das mãos do Senhor, né? E aqui o Pai diz, né, ele veio para aqueles que estão perdidos, né, aqueles que não se acham perfeito, né?
Eu não sou perfeita, eu tenho meus pecados, eu reconheço, né? Que a gente erra, até no olhar, até no falar, muitas vezes, né? Nós somos pecadores, mas dia a dia nós temos que se arrepender, dia a dia nós temos que pedir para o Espírito Santo, porque é Ele que nos muda, né? É Ele que nos molda, é Ele que nos capacita na presença do Senhor. Então nós não somos perfeitos por estar dentro de um templo, por estar dentro da igreja, né? Por estar ali pastoreado, né? Por os pastores. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, mesmo tendo dentro de um templo, nós temos que mudar. Todo dia pedir, né? Para o Pai mostrar aonde nós estamos errando, que muitas vezes nós não subimos, né, na alma, um pecado na alma, uma falta de perdão, uma mágoa, um ciúme, né? Muitas vezes as pessoas ficam com raiva um dos outros, então aquilo ali tudo Deus não aceita, né? Deus não aceita a divisão de querer estar lá no mundo fazendo os modernismos do mundo e querer servir Deus ao mesmo tempo, né? Deus não aceita essas coisas, porque Ele diz na palavra dele é sim, sim ou não, não, né? Então, se nós estamos servindo ao Senhor, servimos a Ele, né? Se nós estamos lá no mundo fazendo as coisas que agradam nossos olhos, que não queremos mudança, que fique lá, né? Mas não critica quem leva a palavra do Senhor, né? Muitas mães, muitos pais nessa hora orando, buscando, né? Em favor de seus filhos que estão lá nas drogas, estão lá no mundo, né? Fazendo o que o mundo oferece, as bandejas que o inimigo oferece. E muitos ficam zombando na zombaria, né? Humilhando e desprezando muitas vezes a pessoa, né? Deixando de lado, rejeitando, porque estão ali levando o amor de Deus, né? Levando a palavra do Senhor para aqueles que der ouvido, para aqueles que abrir o seu coração, né? O Espírito Santo vem entrar, vem trabalhar nessa noite, vem tirar dos vícios, né? Vem tirar lá das drogas, das prostituições, das coisas erradas que não agradam os olhos do Senhor. Se nós clamarmos, crermos, orarmos, o Senhor vai descer, né? Vai mudar essas vidas, né? Na presença de Deus e vai resgatar. Mas muitos não querem, né? Não rejeitam a palavra de Deus, não querem nem ouvir a palavra de Deus, né? E ficam ali humilhando, né? Ficam desprezando. E a palavra de Deus nos diz, não desprezeis pequeninos, né? Porque a colheita vem para todo mundo, né? E na mão do Senhor ninguém escapa. Então ele diz, né, porque ele veio, o Filho do Homem veio, né, para aqueles que não são perfeitos, né, ele veio para aqueles que não se acham os perfeitos, né, aqueles que estão já aí, estão muitas vezes dentro da igreja, mas ainda não se encontraram, né, com o Senhor, com Deus vivo, né, ficam aí ainda cuidando da vida dos outros, cuidando do cisco dos olhos dos outros, fofocando, que isso é uma coisa que não estão ainda na presença de Deus, né, estão longe ainda da presença de Deus, que as pessoas que continuam fazendo, cuidando do cisco nos olhos dos outros, ainda não estão convertidos ainda, né, não se chegar na intimidade, na presença do Pai. Então o Senhor diz, né, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido, né. Então ele veio para os perdidos, aqueles que não são perfeitos, né? Ele é o nosso Redentor. Ele vem e salva, ele limpa, ele resgata, né? Ele muda, ele planeia a terra, né? Daqueles que estão tortos, daqueles que estão meio tortos na presença dele, né? Ele vem e planeia. Então ele diz, não desprezeis, né? Os pequeninos que estão ali falando do amor de Deus, levando do amor de Deus, aconselhando, né? Muitas vezes aí na rua, aqueles que precisam de um conselho, aqueles que precisam de uma palavra, né? Então ele diz, não desprezei, porque ele veio, né? Ele passou por tudo na humilhação, passou, né, por nós, perdeu a vida, mas ele veio para salvar, ele passou por tudo isso para salvar o que estava perdido, né? Não os que são perfeitos, que se acham perfeitos, né, na presença do Senhor. E ele diz que vos parece se algum, né, homem tiver, né, 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar ou se perder, né, sair do aprisco, não irá pelos montes, né, deixando as 99 que se acham já, né, perfeitas, em busca daquela que se desgarrou, né. Então o Pai não veio atrás daqueles que se acham perfeitos. Eu canto mais, eu busco mais, eu oro mais, eu sei mais do que fulano, eu sei mais do que ciclano. Ele veio em busca daquela ovelha que se desgarrou, que se perdeu, né? Que tá lá
rejeitada, né? Que as pessoas rejeitam, que deixaram de lado, que ficam só ali aonde está aquele bolinho, né? Perto deles, e aquela que está lá perdida, rejeitada no vício, rejeitada muitas vezes, né, na família. É uma ovelhinha negra, né? Que muitos dizem estão lá rejeitados no canto, não dão nada para aquela ovelha, né? Tá lá perdida. Ele veio em busca dessas pessoas, né? Que estão desgarradas, né? Desgarrada da presença de Deus, né? Tão longe ali, rejeitada, muitas vezes deixa de ir num culto, deixa de ir ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de outra pessoa já machucou, né? A palavra de outra pessoa já cortou, que nem vidro, que nem faca, né? Afiada ali, que a pessoa às vezes já tá na rejeição, e a pessoa termina de matar mais aquela pessoa ainda, onde a pessoa às vezes vem até entrar numa depressão, né, profunda, porque tá ali rejeitado, né? Uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada de lado, que ninguém dá mais nada, né? E aí nós, né, que estamos fazendo a obra de Deus, estamos aconselhando, estamos buscando, clamando, né, para aquela ovelha, e muitos ainda vêm, né, nos desprezar, muitos vêm nos humilhar, assim como fizeram com Jesus, né? Porque Jesus fazia milagres, né? E continua fazendo, e as pessoas não enxergam, né? Ficam rejeitando. Porque se as pessoas crescem mais, né? Jesus fazia milagres, né? Por isso que muitos não ganham a cura, muitos não ganham a libertação, porque não crê, né? Não crê, não confio. Então, o Pai, Ele muitas vezes permite, né, levar aquela vida até o limite, né, para que venha ter o arrependimento, para que venha reconhecer que Deus é Deus, né? E aonde muitos venham passar, né, pelos ai, por causa da desobediência, por causa dos erros, muitas vezes não quer dar um perdão, muitas vezes, né, rejeita aquela pessoa, né, critica aquela pessoa, humilha aquela pessoa, né, deixa eles de lado, rejeitado. E é para esses que o Pai veio, né, para aqueles que ninguém dá mais nada, para aqueles que olham, né, e diz aquilo ali não presta, aquilo ali não vale mais nada, aquilo ali não vai deixar nunca aquela bebida, aquilo ali não vai deixar nunca a prostituição, aquilo ali nunca vai deixar, né, as coisas erradas. Mas é para esses que o Pai veio, né? No momento que tem um arrependimento, no momento que abre seu coração, o Pai entra e muda, né, no sobrenatural. O Pai trabalha no sobrenatural, né? Mas aqueles que estão ali humilhando, rejeitando, né, desprezando, não acreditando, esses vão passar, né, pelo ai, né? Muitos nessa tarde sofrendo, passando pelos ai já por causa da desobediência lá atrás, né? Porque o pai diz não faz, não vai, e o filho continua fazendo as mesmas coisas que não agradam os olhos do Senhor, né? Então a palavra de Deus nos diz, né, nessa tarde, não desprezeis os meus pequeninos, né? Não desprezeis os meus que levam, né, a palavra de Deus. Não desprezeis aqueles que fazem a obra do Senhor, né? Não desprezeis, porque o Pai leva, né, para o deserto, assim como foi Jesus também foi levado, né, pelo Espírito Santo para o deserto, assim como Ele leva qualquer um de nós para o deserto, a hora que Ele quer, né? Porque Ele é o oleiro e nós somos barro, né? Então muitos acham que as pessoas às vezes estão passando por um deserto, tá ali sozinha, não conhece a história, não sabe nem por que estão passando, né? Ficam ali muitas vezes rejeitando, ficam ali humilhando, ficam desprezando, né? Ficam deixando a pessoa de lado muitas vezes, né? Passam na rua, muitas vezes não diz um oi, não diz um boa tarde, né? E se diz ser pessoas de Deus, né? Se diz ser pessoas que levam a palavra de Deus, se diz que, né, que estão lá muitas vezes dentro de um templo lá pregando a palavra de Deus, mas estão rejeitando o próprio irmão, né, o próprio pessoas que Deus está usando, estão ali humilhando, estão ali rejeitando, né,
assim como fizeram com Jesus, né? Jesus foi levado para o deserto, onde ele foi tentado, né, pelo inimigo, como nós somos tentados pelo inimigo, né? Assim como Jesus foi, né? Então não importa se o Pai levar lá para o deserto, é o Espírito Santo que leva, né? Mas anjos, nós não estamos sozinhos, os anjos estão com nós, cuidando, assim como estava, né? Com Jesus ali, cuidando dele, né? O Espírito Santo estava com ele, assim como está com nós, né? Nós não estamos só. Então, muitas vezes a pessoa não conhece a história da pessoa, né? A pessoa às vezes está lá no monte orando, fica uma semana lá orando, né? E as pessoas estão ali desprezando, humilhando, mas não conhece a história, né? Fico cuidando do cisco do outro, dos olhos do outro, mas não tira o seu próprio cisco dos seus olhos, né? Que nós temos que se preparar todo dia na presença de Deus, né? E se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, né? Para que o Espírito Santo venha mudar. Então nós temos que ter o arrependimento, não podemos dar ouvido para o inimigo, porque a voz do inimigo é essa, é confrontar, né, um com o outro, fofocar, fazer mal para os outros, amaldiçoar, né? Fazer coisas que não agradam os olhos do Senhor, né? Essa é a voz do inimigo. E muitos se vão, né, por esse caminho, por essa estrada aí, que ali na frente vão lá só no precipício, né? Vão dar com os burros na água, que nem diz. E aí vão lembrar de quem? Vão lembrar do Senhor, né? Que é o único nome que eles vão chamar e é o único que vai ficar, né? Nos últimos momentos, nos últimos minutos, é o Senhor que está ali no lado, né? Não é o diabo que vai ficar ali, o diabo vai ficar de lado aplaudindo do sofrimento, né? Da pessoa. Porque esse é o serviço dele. Ele fica de lado aplaudindo ainda, ali pedindo para Deus ainda não vir socorrer, porque ele quer ceifar, né, a alma muitas vezes ali. Mas graças a Deus, né, Deus ouve o clamor de uma mãe, Deus ouve o clamor, né, de um pai, e nos últimos minutos ainda ele entra, né, para socorrer, porque muitas vezes ele permite levar até a cova, e da cova ele tira, né, como diz a palavra. Eu mesmo faço a ferida, eu mesmo curo a ferida, né, eu restauro, eu ressuscito, e ele restitui, né? Então o dono da vida é o Senhor, né? A nossa vida está nas mãos dele. Então ele abate, né? Ele levanta. Tudo é o Senhor, né? Mas muitas vezes a pessoa vem achar que servindo outros deuses estranhos, né? Aquele Deus ali, o inimigo vai fazer alguma coisa por ele nos últimos segundos. Não faz, que o próprio Elias, né, também foi provado lá no deserto, aonde aquela estátua, né, ali que eles queriam que adorasse ali, ele servia a outros deuses, né, e estava ali em roda, clamando o dia inteiro para aquelas estátuas fazer alguma coisa para ele, e não fizeram, se cortaram todo, né, batendo com a corda, se sacrificando na frente daquelas estátuas, né, e não fizeram nada. Aonde o Deus de Elias, né, o nosso Deus vivo, aí ali naquele dia se converteram muitas e muitas pessoas, né, que se arrependeram dos seus pecados, abriram seu coração, né, para o Senhor, aonde vieram se converter, né, porque Elias mandou encher um altar, né, que ele tinha feito no deserto, mandou encher ao redor de água ali. E eles, mesmo ao redor ali, né, desacreditado que o Deus de Elias não ia fazer nada, e o Elias antes deixou eles clamar bastante, né, e o Elias dizia para eles gritar para o Deus deles para ver se fazia alguma coisa, e eles já estavam tudo, né, ali tudo batido nas costas, ali tudo machucado, e o Deus deles não fazia nada, né, quanto eles mais batiam, mais que ele queria que batesse, né, porque o inimigo é assim. É sofrer mesmo na carne da pessoa, é sofrimento, né? E aí Elias mandou encher de água ali ao redor do altar dele e disse: agora, meu Deus vai mandar descer fogo e vai queimar toda essa lenha moiada e vai secar, né? A água ali. E ele levantou as mãos para cima ali e clamou ao Deus vivo, o nosso Deus, né? De Israel, o nosso El Shaddai, né? E
E Deus mandou fogo, né? E secou aquela lenha ali que ele estava orando, né? Só levantou as mãos para cima e Deus mandou-lhe fogo, né? Porque o nosso Deus é fogo consumidor, né? Ele consome com o pecado. Então ele desceu fogo naquela hora ali, queimou, né? Com o pecado deles ali. E aqueles que se arrependeram, né? Na hora ali, o Senhor salvou ainda. Mas o resto que não se arrependeu, o fogo comeu, né? Então muitos brincam com Deus, né, que tem que estar lá dentro da igreja lá, que Deus usa no deserto, né, no deserto muitas vezes que ele desce o fogo para queimar o pecado, né, ele queima o pecado, porque o pecado, o fogo consome o pecado, né, e aquele que se arrepender, como se arrependeram, né, lá quando Elias orou, né, a maioria se converteram, né. Então hoje com nós é a mesma coisa, né? Aqueles que estão zombando, estão rindo, estão servindo outros deuses, né? Achando que outros deuses fazem alguma coisa, não faz. O nosso Deus manda fogo, para queimar o pecado, né? Então aquele que crê nessa tarde, confia, né? Continue firme, continue clamando para a sua família, continue buscando para os seus filhos, que eu tenho certeza, né, que o Senhor vai socorrer nessa tarde, vai te socorrer, muitas vezes está dentro de uma UTI aí, está dentro do hospital, pode ter certeza que ele vai entrar, né, com a cura, ele vai entrar com a libertação, ele vai entrar com a salvação, né, porque ele é o nosso Redentor, ele vive, né, ele vive dentro do nosso coração, né? Ele é espírito, assim como o diabo também vive, né? Porque ele é espírito, ele vive ao redor, né? Do templo, nosso templo, que é o nosso corpo, né? Aqueles que dão brecha para ele entrar, ele entra, né? Ele derrota com a pessoa, ele judia com o corpo da pessoa, ele judia com a carne, né? E o único que vai estar ali no teu lado é Jesus, né? E de quem que vão se lembrar na última hora? Do Senhor, né? E Ele nunca nos deixa só. Ele está sempre ao nosso redor, Ele está sempre, né, ao nosso lado, segurando a nossa mão, no momento de angústia, no momento de tristeza. Ele nunca nos deixa só. Porque se Ele nos deixasse só, né, o outro já tinha exterminado com nós. Mas muitas vezes o Pai permite, né, por causa da desobediência. Ele permite que o inimigo toque na nossa carne, que o inimigo leve nós até o limite, para reconhecer, né, que Deus é Deus nessa tarde. Então confia e creia, né? Em nome de Jesus, receba essas palavras aí. Abre teu coração para o Espírito Santo nessa tarde entrar, fazer morada. Te arrepende, aceita Ele como teu único e suficiente Salvador. Porque Ele te deu a vida, né? Deu a vida para mim e para ti. Ele que perdeu o seu sangue por mim e por ti. Ele que venceu a morte por mim e por ti. Nessa tarde, abre teu coração e aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, né? Enquanto é tempo. As coisas que estão acontecendo no mundo já são sinais, né? A palavra está se cumprindo, não tem mais o que se cumprir. É os últimos tempos nessa terra aqui. E quem vai ficar aqui, né, mandando aqui, né, vai ter um tempo de 1000 anos aí que o inimigo vai ficar, né, com a maioria, né, aonde ele vai convencer até aqueles que se diz ser de Deus, né, já tá, a maioria ele já tá convencendo. E vai chegar aos 1000 anos, né, que ele vai convencer o restante, né, com dinheiro, com casa, com fama, com tudo, né, que ele oferece de pratos, né, aonde as pessoas vêm a deixar muitas vezes Deus de lado, né, por causa de dinheiro, de fama, né. Então por isso que muitas vezes o Pai leva até o limite, né, para que venha reconhecer, venha se arrepender, venha ter, né, o arrependimento, venha ter a salvação, né. Por amor muitas vezes não querem, né, aceitar Jesus, e o Pai permite, por causa, muitas vezes tem uma mãe orando, tem um pai orando, né, para aquele filho, para aquela família. Aí muitas vezes o Pai até permite, né, que o inimigo venha tocar naquela carne, naquela vida,
para que venha se arrepender na dor, né? Porque no amor muitos não querem arrependimento. Então o Pai permite uma dor para que venha reconhecer que Deus é Deus, né? Que é o único que faz, né? A vida renascer, a restaurar a vida, né? A reviver, a ressuscitar, né? Porque na palavra de Deus nos diz que nós temos que morrer para viver, né? Então o Pai permite muitas vezes ir ao limite para que viemos viver a vida eterna na presença do Senhor, né? Porque a vida ela é eterna, tanto num lado, tanto no outro, né? Se nós não tivermos arrependimento, quantos e quantos vão por dia, né? Por causa dessas drogas, levando tiro, né? Sendo ceifado por o próprio inimigo, né? E muitos dizem, descansou, foi descansar. Mas a palavra de Deus nos diz, né? Quem não se arrepender aqui, quem não for batizado, né? Com o Espírito Santo, na água, se arrepender, ter renúncia, né? Mudar na presença de Deus. Não tem descanso, né? Então por isso que o Pai muitas vezes permite, né? Se ira com o filho muitas vezes, né? Que não quer obedecer, mas tem uma mãe e um pai orando, aonde ele permite, né? Na dor, muitas vezes, que venha se arrepender, né? Venha reconhecer, venha ter a salvação, né? Então receba essas palavras aí em nome de Jesus nessa tarde. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar mais no seu coração, amém?